Stakeholders são impossíveis. Eles não entendem nada de produto, vivem mudando de ideia, querem tudo para ontem. Soa familiar? Claro que sim, aposto que sim, né? Todo PM tem essas frases no repertório, eu mesmo já falei isso 1000 vezes. Até o dia que uma mentora, isso já faz, sei lá, uns 7 anos, uns 7, 8 anos, uma mentora me fez uma pergunta que me deixou sem dormir. Se todos os seus stakeholders são problemáticos, qual é o denominador comum? A resposta me entrou assim como um furacão, né? Me incomodou tanto que mudou completamente com o meu trabalho. Acho que isso, como eu falei, deve ter uns 7, 8 anos mais ou menos, mas até hoje isso ressoa em mim, sabe? Porque a verdade é que stakeholders difíceis não nascem difíceis, né? Eles se tornam difíceis quando não conseguem confiar no seu processo, ou na sua comunicação, ou na sua capacidade de entrega. E se eu te disser que todo stakeholder é impossível, é na realidade um reflexo dos seus gaps como PM. Eu descobri isso ao longo do tempo. Deixa eu te contar aí uma história, até um relato pessoal de uns 10, 11 anos atrás, né, que me envergonha até hoje, né? Era um produto B2B, stakeholder de vendas, né, que vivia no meu pé toda semana, sei lá, me perguntando, cadê a integração com o CRM? Por que demora tanto? Os clientes estão perguntando, a minha irritação, a minha reação era irritação, né? Eu só ficava, nossa, esse cara não entende complexidade técnica, que é tudo mastigado, é impossível trabalhar assim. Até que um dia ele explodiu numa reunião, falando: ah, você prometeu essa integração há uns 4 meses e até agora nada. Eu vendi baseado nisso. Agora tem um cliente ameaçando cancelar contrato e você me fala de discovery, user story, etc. Né? Foi quando caiu a ficha para mim. Eu nunca havia explicado direito para ele porque a integração estava demorando de fato, né? Nunca mostrei os trade-offs técnicos e etc. Nunca dei visibilidade real do progresso, nunca criei checkpoints para ajustar expectativas. Na realidade, eu até fazia esse tipo de coisas, assim, né, de reuniões e de entregas com outros stakeholders, mas com esse em específico eu meio que negligenciava, assim, era meio que subestimava, e era um stakeholder super importante. Enfim, gente, na época saiu do meu radar essa questão, esse stakeholder, e foi uma situação que me serviu bastante para aprender, né? Porque na cabeça dele, né, eu comecei a entender que na cabeça dele o PM prometia algo e de repente sumia ou não entregava. Então, e na minha cabeça era assim, o stakeholder é ansioso, ele está ansioso, ele não entende o processo, né? No final das contas, nós dois estávamos certos e errados ao mesmo tempo, né? Então, eu mudei a abordagem, agendei uma semanal com ele, apresentava todo o roadmap, como é que estava caminhando, né? O que havíamos aprendido, o que evoluímos, o que não evoluímos, enfim. Não era um status report, apesar que às vezes até era, né? Porque porque infelizmente a gente tem alguns stakeholders, dependendo do seu perfil, que a gente tem que seguir mais ou menos aquela música, sabe aquela música amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá? Pois é, com stakeholders precisamos incorporar um pouco desse conceito. Bom, o resultado é que ele virou meu maior aliado, porque no final das contas, eu aprendi com tudo isso, é que a ansiedade não é sobre prazo, é sobre invisibilidade, né? Eu acho que essa frase é uma boa frase até para ilustrar a camiseta, né? Mas, enfim, para a gente poder entrar aqui e ilustrar um pouquinho mais sobre o tema de hoje, acho que vale a pena a gente dissecar por que stakeholders se tornam difíceis, né? Porque geralmente é um padrão que ignoramos aí no nosso relacionamento, no nosso dia a dia com os stakeholders, né? O primeiro fator que eu acho que o que puxa bastante coisa assim do nosso relacionamento com os stakeholders é que quando falta de contexto, né? Quando você não explica o porquê por trás das decisões, o stakeholder precisa adivinhar suas motivações, né?
É cérebro humano, e cérebro humano é péssimo em adivinhar, sempre assume o pior, né? PM não entrega porque é incompetente, enfim, vira narrativa padrão, né? O segundo ponto é a comunicação esporádica. Você some por 3 semanas trabalhando intensamente, depois aparece com tivemos alguns desafios técnicos e etc. Então, para o stakeholder, isso soa como não, que o PM não fez nada e que agora ele está inventando alguma desculpa. Gente, isso acontece real, assim, isso passa pela cabeça das pessoas, né? E o terceiro fator, e essa acho que dói um pouquinho mais, é que promessas vagas que você esquece, mas eles lembram. Então, por exemplo, olha, vamos priorizar isso no próximo sprint. Isso entra, quando você fala essa frase, isso entra como um compromisso na cabeça deles, assim, sabe? Se você der para ele qualquer prazo, qualquer data, qualquer informação que para ele é ouro, é o que ele espera, é o que vai fazer mudar o jogo na cabeça dele, ele vai guardar isso, e isso entra como compromisso na cabeça dele, sabe? Na realidade, na sua está como uma hipótese, você está ali meio que falando como se você. Às vezes você até utiliza essas frases até para poder gerenciar um pouco a expectativa, acalmar os ânimos durante uma reunião, mas toma cuidado com isso, porque para a gente é uma hipótese, né, uma possibilidade, digamos assim, não é nem uma hipótese, é uma possibilidade, e para eles é verdade, assim, eles assumem isso e vão ficar com aquela expectativa de que aquilo vai acontecer. Então, essa dissonância gera aí mais ou menos, né, uns 90, sei lá, imagino, pela minha experiência, pelo que eu já vi, gera aí uns 90% dos conflitos, tá? Esse desencontro, né? O quarto ponto é a falta de educação sobre o produto. Não é responsabilidade deles entender sobre metodologia ágil, apesar que de vez em quando eu acho até que eles têm que entender um pouquinho sim, tem que fazer um esforço, mas tudo bem. Verdades à parte, metodologia ágil, discovery, MVP, débito técnico, seja o que for, né? É sua responsabilidade traduzir isso para a linguagem que faça sentido no mundo deles, sabe? E o quinto ponto e que aqui eu acho que tem uma provocação real, tá? Stakeholders difíceis geralmente são pessoas que mais se importam com o resultado, tá? É duro, mas é verdade. Aquela urgência irritante, sabe? Pode ser um sinal de que eles enxergam oportunidade ou risco que você às vezes não está vendo. Então fica atento a isso, sabe? Às vezes não é só preciosismo, às vezes não é só uma pessoa mais irritadinha do que o normal, às vezes não é uma pessoa mais ansiosa do que o normal, às vezes não é uma pessoa que está sendo pressionada em cascata, né? O que realmente quase 100% dos casos também acontece. Às vezes não é só isso, às vezes ele está vendo algo que de repente você não está vendo. Então, isso é uma red flag para que você realmente entenda o que está acontecendo, o que está por trás. Por último, se você classifica alguém como um stakeholder impossível, né, digamos assim, pode ser que você tenha desistido de encontrar uma linguagem comum com essa pessoa, né? E isso a gente pode até interpretar como um fracasso de comunicação, não de personalidade. Não tem nenhum problema com você e com ele, nesse sentido de personalidade, mas sim um fracasso de comunicação. Ainda não encontrou o encaixe perfeito na comunicação. E aí você, num papel de PM, como é que eu posso dizer assim? O maior interesse de ir atrás desse encaixe perfeito é seu, é mais seu do que dele, tá? Então, acho que para você deixar aí no seu radar buscar essa comunicação redondinha com os stakeholders, né? Agora, como transformar stakeholders difíceis em aliados, né? Algumas mudanças que funcionaram bem para mim, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que é interessante. A primeira eu acho até que acho que você já está até cansado de saber disso, eu imagino, mas eu acho que é legal trazer aqui para reforçar e trazer sobre a minha ótica também, né? Mas o primeiro ponto é mapear a dor real por trás da pressão. Quando alguém te pressiona por uma feature, pergunta claramente o que acontece se isso não sair, sabe? Tenta entender o que está passando na cabeça, por que aquela pessoa está insistindo tanto num ponto ou está tão preocupada com determinada feature, né? Às vezes é pura vaidade,
às vezes é a cliente ameaçando cancelar contrato aí de não sei quantos milhões, e às vezes você nem sabe disso, às vezes isso não está tanto no seu radar, né? Porque quando você faz essa pergunta e dependendo da resposta, você vai conseguir mudar o rumo das coisas, né? Porque o contexto muda tudo. Então, entender o contexto, o que está por trás de uma determinada pressão, faz total diferença. O segundo ponto, a segunda dica é crie rituais, apesar de eu odiar essa palavra, gente, eu não gosto dessa palavra de rituais, tá? Rituais ágeis, cerimônias ágeis, eu não gosto. Eu sempre tento, eu me forço e tento levar a trocar a palavra sempre nos meus ambientes como encontros, né? Então, crie encontros de transparência, sabe? Update semanal de 10 minutos, né? Onde a gente demonstra onde a gente colocou o foco, o que a gente aprendeu, o que mudou, próximos passos, enfim. A ansiedade nasce na escuridão, tá? Ela nasce na escuridão e morre na luz. Essa é outra frase boa de camiseta. A ansiedade nasce na escuridão e morre na luz. Guarda aí, anota, faz uma camiseta para você. Terceiro ponto, traduz a complexidade técnica para impacto de negócio. Em vez de, sei lá, refatoração de arquitetura, sei lá, fala investimento para conseguir lançar features 50% mais rápido nos próximos 6 meses, enfim. Faça essa tradução, substitua palavras mais técnicas por algo que realmente fica palatável para eles, né? A tecla SAP, lá, a antiga tecla SAP, você precisa acioná-la. Em vez de débito técnico, troca por risco de lentidão, que pode afetar a satisfação do cliente, etc. Quarta dica, estabeleça contratos de comunicação, tá? Então, você gerencia a expectativa dele no sentido de, olha, eu vou te dar visibilidade total, tá? Mas eu preciso que você confie no processo por X semanas antes de questionar qualquer direção. Então, quando você usa da transparência, do profissionalismo com ele, né, e desse nível de contrato de comunicação, né, você transforma a relação em algo mais, gera mais percepção de confiança e diminui a ansiedade no stakeholder. Então, isso é bem interessante também, tá? Porque aí com isso você consegue negociar tempo para executar trocas, enfim, você dá transparência total nesse sentido, tá bom? A quinta dica é assuma seus erros rapidamente, né? Então, se prometi essa feature para março, mas descobri alguma coisa, alguma complexidade que não conseguimos antecipar a tempo, né? Não conseguimos entender a tempo de não ter repassado para esse stakeholder um prazo diferente. Então, você pode conversar com ele ou com ela e dar a opção, olha, consigo entregar uma versão simplificada em abril ou uma versão completa em junho. Qual faz mais sentido? Então, acho que a honestidade antecipada, né, ela evita conflito posterior. Ao invés de você chegar na véspera e dizer, olha, não vamos conseguir entregar por conta de N fatores, é mais fácil o quanto antes você identificar, você já abordar esse stakeholder já com um plano de ação, já com a solução também. Não adianta ser o arauto do problema e não ter uma solução, né? Levar para ele uma solução e dar a opção dele escolher, porque aí você também entrega para ele uma sensação de poder de decisão também, que isso é muito importante, tá? E o último ponto, a última dica aí, identifique stakeholders que são termômetros organizacionais. O que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que sempre reclama, ela pode estar sinalizando problemas reais que outros não têm coragem de falar. Então, fica atento a isso, sabe? Tenta entender o que está por trás, porque talvez outras pessoas não estão tendo a nobreza de falar, a coragem, seja o que for, ou não podem por algum motivo, ou sentem medo, enfim. E aquele stakeholder que às vezes só reclama, ele está querendo te dizer alguma coisa sem ele perceber, tá? Ou às vezes até percebendo, e você não está captando. Então, tem um pouquinho mais de malícia para tentar identificar esse tipo de situação. Então, eu te pergunto, da próxima vez que você se pegar reclamando de um stakeholder impossível, que tal fazer uma reflexão, sabe? Se perguntar o que eu não comuniquei,
que contexto eu não forneci, que expectativa eu não alinhei, porque no final das contas, stakeholders não acordam de manhã pensando, eu vou dificultar a vida daquele PM, daquela PM, sabe? Hoje vai ser o dia de eu irritá-lo. Eles não pensam assim, eles não acordam já com essa missão. Então, na realidade, eles acordam pensando nos próprios resultados, pressões, responsabilidades, e aí, quando você consegue conectar os resultados deles com os seus, através de uma comunicação clara, de um processo transparente, inimigos, né, viram parceiros, né? E a diferença entre PMs que sofrem com stakeholders e PMs que prosperam com eles, não está na sorte de ter pessoas mais fáceis, né? Na realidade, está na habilidade de transformar a ansiedade em colaboração. Então, talvez seja a hora de parar de gerenciar produto e começar a gerenciar relacionamentos, né? Porque produto sem contexto político é só código. Infelizmente, a gente precisa se relacionar e gerenciar expectativas e introduzir uma dose de política no nosso dia a dia. Infelizmente, antes fosse só gerenciar, só, enfim, né? Conversar com o usuário, idealizar as coisas, validar, criar experimentos e desenvolver e pronto, mas não é bem assim. Então, é isso por hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.